Boa tarde, meu povinho do quinto ano. Hoje em História nós vamos falar sobre Era Vargas. Nós lá atrás falamos sobre a República Velha, né, dos coronéis, onde o voto não era de livre escolha, era o voto de cabresto. E hoje nós vamos entrar aí na Era Vargas, então vamos lá. Em 1930, Getúlio Vargas assume a presidência. A gente já deu um pulo na história. Seu governo seria provisório, isto é, ele deveria governar até serem realizadas novas eleições. Esse presidente teve todo o poder. O que ele fez? Fechou o Congresso Nacional e nomeou governadores para os estados, a quem chamou de interventores. O governo não era mais provisório. Em 16 de julho de 1934, foi promulgada a terceira Constituição do Brasil e a segunda da República. Nesse período, não existia televisão e o povo ficava sabendo pelo rádio do que a nova Constituição lhe garantia. O que tinha nessa nova Constituição? Extinção do cargo de vice-presidente, não tinha mais, instituição do salário mínimo, da jornada de 8 horas diárias de trabalho, repouso semanal e férias pagas, indenização ao trabalhador quando dispensado sem justa causa, ensino obrigatório, direito de voto da mulher, que lá no voto de cabresto, lá as mulheres não votavam, e de todos os cidadãos a partir de 18 anos. Então, isso aí era o que falava na nova Constituição. Aproximava-se o tempo de uma nova eleição. No entanto, Getúlio não pensava em deixar o governo. Apoiado pelas Forças Armadas, deu um golpe no dia 10 de novembro de 1937. Esse período foi chamado de Estado Novo. Quando Vargas outorgou ao país a Carta de 1937, que lhe conferia plenos poderes. Getúlio Vargas tornou-se o ditador do Brasil. Entre os principais feitos dessa época destacam-se. O que ele fez nessa época aí? A construção da hidrelétrica de Paulo Afonso, lá no Rio São Francisco, a fundação da usina siderúrgica de Volta Redonda, e essa usina aí, né? Com a fundação dessa siderúrgica, essa aí de Volta Redonda, toda a indústria brasileira teve um grande desenvolvimento. Durante o governo de Vargas, o Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial e teve como aliados os Estados Unidos, Inglaterra, França e União Soviética, que lutavam contra, né, as forças do eixo que era formado pelo Japão, Itália e Alemanha. Colaborou no esforço de guerra, tanto com materiais como também mandou para a frente de batalha seus pracinhas com a Força Expedicionária Brasileira. A ditadura Vargas nunca foi aceita, embora o povo não pudesse se manifestar. Em 1945, pressionado pelos militares, Getúlio Vargas deixou o governo. Então, a gente ainda tem mais uma parte, que é a Nova República, que a gente vai falar depois das nossas avaliações. Então, na nossa avaliação de semana que vem, só vai entrar a República Velha e Era Vargas, tá bom? Então, a gente vai, né, conversar no ao vivo, a gente vai fazer dever sobre essa Era Vargas e sobre a revisão também, tá bom, meu povo? Então, qualquer dúvida, anotem aí que a gente vai tirar. Então, essa aí foi sobre Era Vargas, tá? É o período em que Getúlio Vargas governou aí o nosso país. Mas depois ele voltou ao poder, mas foi pelo voto, tá? O povo votou nele, escolheu ele novamente para ele votar. Nessa época aqui era o voto indireto ainda, o povo não escolhia. Era mais ali o Congresso mesmo, tá bom? Então, ele fez coisas boas, né, pelo país, tudo, mas instituiu salário mínimo, repouso, férias pagas, indenização ao trabalhador, mas também fez coisas ruins, né, que o povo não gostava da ditadura, que era muito
muito rigorosa, né? Muito rígida. Não podia falar mal do governo. Então, muitas coisas eram a população não gostava. E aí ele foi começando a desagradar também os militares, que eles que apoiavam Getúlio Vargas. Então, depois os militares, foi deixando de lado, não apoiava mais ele, e ele acabou aí sendo pressionado pelos militares para sair do poder. Tá bom? Então depois a gente continua esse pedaço aí, a gente vê continuação desta história, tá bom? Então, um grande beijo para vocês e até daqui a pouquinho.